você se converte e vê aqueles homens parados na frente da igreja, servindo ceia, ajudando as pessoas que estão ao redor. E fala, nossa, eu quero ser igual a essas pessoas. Só que aí você não faz nada. Dá 1 ano de convertido e você não vira diácono. E aí você fica se perguntando, por que eu não virei diácono? Talvez a resposta você aprenda nesse vídeo agora. Venha comigo. Olá, Pai do Senhor a todos, estamos começando mais um vídeo aqui para a Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Iremos começar agora falando da lição 6 da revista de jovens, né? Que estamos aí com esse trimestre falando sobre as cartas pastorais. A lição 6 ela tem por tema qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Geralmente, nós começamos os vídeos com textuário, com a verdade prática, mas hoje eu vou fazer diferente. Até porque, quando você for dar a sua aula, já está lá o que vai ser dito. Então, eu acho que é muito mais prático eu falar para vocês algumas coisas diferentes daquilo que está na revista, pois você já vai estudar a revista, você já vai folhear a revista. E talvez eu ganhe até um pouquinho mais de tempo, menos coisa da revista, mais conteúdos para vocês poderem ali ter como subsídio nas suas aulas, né? Então já vou começar, né? Como nós sabemos, hoje a aula é sobre o diaconato. Então, o diaconato, ele foi instituído ali no começo de tudo na igreja primitiva. Então, é um dom, é uma função dada para a igreja dentro da igreja primitiva. E que nós, até hoje, temos essa função. Mas será que hoje nós fazemos a função do diaconato da maneira que deveria ser feita? Será que nós estamos fazendo da maneira correta? Talvez hoje você veja aqueles irmãos que estão ali na frente, nas portas da igreja, ou irmãs, irmãos, ou então aqueles que estão servindo ceia, recolhendo ofertas. Mas será que o trabalho do diaconato é só esse? Vamos olhar aqui na Bíblia para nós entendermos um contexto, né? Primeiramente, nós precisamos levar um pouquinho para trás, né? Um pouquinho antes, né, de falarmos da função do diaconato. Porque o diaconato, ele surgiu por causa de um problema que nós tínhamos na igreja. E eu quero falar um pouquinho com vocês o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 24. Se você olhar Deuteronômio, capítulo 24, que ali nós sabemos que os livros do Pentateuco, eles têm alguns objetivos. Gênesis é para formar a criação, como foi a criação e como foi o início da humanidade. Êxodo foi a história do povo de Israel saindo do Egito e estando no deserto. Levítico é para trazer a história as leis, né, como foram as leis. Números é para trazer a história do povo no deserto, como foi como que o povo comportou no deserto. Aí você vai ter a revolução ali. E aí você tem a revolta do povo de Moisés com a Cuxita, né? E aí Deus ele estipula que só iria ali em Cades Barneia, que só iria pessoas que saíram do Egito, que tinham menos de 20 anos, iriam para a Terra Prometida, né? E Deuteronômio, então, é a repetição da lei. Ela foi escrita, né? O livro de Deuteronômio ele foi escrito para poder, quando Moisés estava nos seus últimos momentos, e ele fez ali alguns discursos antes do povo sair do deserto para a Terra Prometida. Por que eu estou falando isso? É só para trazer uma contextualização, tá? Mas assim, Deuteronômio 24, ele tem aqui um texto muito interessante, que começa no verso 17, que é o quê? A instituição do que o povo deveria fazer com as classes mais vulneráveis na sociedade judaica. Então, se você olha Deuteronômio capítulo 24, ele vai dizer, verso 17, ele diz assim, ó: nem neguem justiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva.
Lembre-se que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, seu Deus, os libertou. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura, deixem um feixe de trigo para trás. Não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho em suas mãos. Quando sacudir as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficou para trás, né? E quando colherem as uvas, deixem sobrar para os estrangeiros, para as viúvas, para os órfãos, para as viúvas. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem que a sobrar para os estrangeiros, para os órfãos e para a viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Teve uma dificuldade aqui para me ler, gente, porque a letra é pequenininha dessa Bíblia aqui e eu tô aqui me esgueirando aqui para poder ler. Mas só para vocês entenderem uma contextualização desse texto, que é o seguinte. Havia uma regra, havia uma lei dos judeus, que era o seguinte, dos hebreus, né? Que era o seguinte, quando você ia colher, você tinha que deixar pelo caminho algumas coisas, e não era resto, não é igual hoje, que é o final de feira, não, era assim, sacudir, deixa cair, e não escolhe um ruim ou bom, não, deixa cair na terra, deixa cair qualquer um, não precisa, não é para selecionar, não, eu fico com o melhor e deixo o pior, não, é aleatoriamente. Deixe feixes de trigo, deixe uva, deixe azeitona para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. O que é muito interessante, porque eu quero frisar 2 pontos: estrangeiros e viúvas, porque isso vai fazer muito sentido no que nós iremos falar no futuro, né? E aí agora, né? E aí você tem alguns pontos que e aqui, por que o estrangeiro, né? Por que Deus queria que ajudasse o estrangeiro? Pois o povo foi estrangeiro na terra do Egito. Nós às vezes esquecemos de onde nós saímos. E Deus ele sempre quis deixar claro, lembre-se de onde você veio. Da mesma forma que você ali no Egito teve um sustento, né? E você foi estrangeiro naquela terra, você sofreu por ser estrangeiro. Lembrando que os hebreus eles sofreram no Egito por serem estrangeiros. Os egípcios escravizaram os judeus porque eles viam um povo que não era egípcio, que estava na sua terra, e ali estava se multiplicando. E aí então o faraó, ele fala assim, ele não conhecia José e falava, o que esse povo está fazendo aqui? Vamos escravizá-los, vamos fazer eles trabalharem para nós. Então o povo sabia, por isso que Deus falava que o povo tinha que ser diferente. Vocês sofreram sendo estrangeiro, mas vocês não vão fazer isso com os seus estrangeiros, tá bom? Agora vamos a Atos capítulo 6, né? Agora que nós pegamos uma contextualização da lei que Deus estipulou para o povo de Israel, que deveria cuidar das classes mais vulneráveis, que eram órfãos, viúvas e estrangeiros. E aí, como eu falei, os 2 pontos, estrangeiros e viúvas. Vamos agora ler Atos capítulo 6, que faz parte aí então da nossa aula, né? Eu separo geralmente alguns destaques, né, dos versículos quando a gente vai ler. Eu separo esses versículos por alguns destaques, assim como eu faço com os tópicos, né? Pois assim, para nós entendermos a Bíblia, nós temos que contextualizá-la para nós termos uma melhor compreensão da sua escrita. Então, Atos capítulo 6, verso 1, ele diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus da fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então aqui nós temos o primeiro versículo que eu coloquei aqui um destaque, vai aparecer aqui como tem os slides, que é o seguinte: a queixa dos judeus helenistas. O que é um judeu helenista? Era o judeu que ele era judeu, mas ele nasceu na Grécia, ou seja, ele falava grego, ele era grego, né? Era estrangeiro? Não, mas para aqueles judeus eles não eram 100%, não eram nascido hebreu, né? Então era como se fosse estrangeiro, lembrando do estrangeiro que tinha que ter ali um cuidado, que tinha que ter um respeito pelos estrangeiros. E nós temos aí então a queixa dos judeus helenistas, que era o seguinte: as suas viúvas
não tinham o mesmo trato das viúvas hebreias que nasceram ali em Jerusalém. Então, assim, você tem os judeus helenistas que estavam se queixando dos judeus, né, hebreus, né, aqueles judeus que nasceram ali em Jerusalém, em Judá, né, e eles se queixavam que as suas viúvas não tinham o mesmo cuidado que tinham as viúvas que eram as viúvas que haviam nascido na sua terra natal. E isso era um problema, porque assim, para a igreja que estava começando, era uma questão de conflito. Você ali precisava resolver um conflito que estava tendo, que era essa discussão que sempre teve na igreja primitiva, que era a igreja primitiva, ela surgiu em Jerusalém, né? E Jesus fala, e o evangelho será primeiramente em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deveria ser tudo ao mesmo tempo, mas na cabeça que nós temos, né, nós seres humanos, os judeus, os discípulos não entenderam assim. Então, eles começaram o núcleo em Jerusalém, começou a perseguição, aí eles começaram a espalhar. Aqui ainda era um núcleo pequeno, ali que ainda não havia tido ainda o primeiro mártir, então ainda não havia se espalhado a evangelização. Mas já havia um problema, que era o quê? Era aqueles helenistas, né, que estavam queixando-se, pois eles não tinham o cuidado ali para poder das suas viúvas gregas, né? 2-4. Por isso os 12 reuniram-se todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui é muito importante, porque assim, quando você trabalha num lugar e você quer centralizar tudo, você vai ter problemas. Eu sempre falo para os meninos aqui, qual é o segredo do sucesso? Eles sempre falam, descentralizar, porque eles já aprenderam comigo que nós não devemos trazer tudo para nós. E aí os apóstolos, eles entenderam o seguinte, nós não podemos parar de pregar a palavra. Eu não tenho braço para pregar a palavra e também ajudar os necessitados. Então eles falaram assim, eles poderiam muito bem falar assim, não, vamos cuidar disso. Eu vou pregar a palavra e também vou cuidar das viúvas. Eu vou fazer aqui, eu vou dar o meu jeito. Eles poderiam ter feito isso. Ia dar muito errado. Ia dar muito problema. Porque assim, quando você centraliza tudo em você, dá problema. Então o que eles fizeram? Eles separaram, então, pessoas ali para poder servir a mesa. Então, assim, o diaconato, ele vem de diáconos, que é servir a mesa. É aquele que serve, né? O diácono é aquele que serve. Esse é o significado da palavra diáconos, né? Então, assim, o apóstolo, ele tinha a função de pregar a palavra. E o diácono tinha a função de servir a mesa. Então, assim, enquanto os apóstolos, eles estavam ali responsáveis por trazer a palavra, pregar o evangelho, ensinar e serem trazer a palavra para os outros, os diáconos, eles foram chamados para servir a mesa, ajudar os necessitados. Tá com necessidade, vamos aqui, vamos mobilizar as pessoas para poder ajudar. Então, assim, e é importante aqui no verso 2 que as pessoas elas têm isso daqui como se os apóstolos eles estivessem ali. Não, eu vou parar para ajudar as pessoas, sendo que eu tenho que pregar a palavra? Não, não é esse o ponto que ele fala, né? Ele fala aqui no verso 2, por isso os 12 se reuniram, né, e disseram, não é certo negligenciarmos as palavras para servir a mesa. Claro que não era certo. Não é certo você negligenciar a palavra para dar ênfase em ajudar, né, em assistências sociais. Os dois precisam andar juntos, mas uma pessoa só não consegue fazer isso. Então, por isso que chamaram 7 pessoas de muita... E aí, essas 7 pessoas tinham características, né? Você vê o verso 5 e o verso 6 diz, a tal proposta agradou todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia.
apresentados esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e impuseram-lhe as mãos. Então nós temos aí então os primeiros diáconos que foram ali por imposição de mão. Então o diácono ele é consagrado por imposição de mão também, tá bom? É a partir disso que o diácono é imposição de mão. Então beleza? Vamos passar um pouquinho para frente que eu já falei bastante aqui. E aí eu quero agora falar, né, do texto base da revista, que é Timóteo 3. Como eu não vou enfatizar nos tópicos, então agora eu tenho tempo de falar do texto, né, do texto aqui que a revista se propõe a ter como texto base, né, que nós nunca temos esse tempo de ler, né. Então eu vou ler aqui 1 Timóteo capítulo 3, versos 8 e 9, que diz assim, ó: aos diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muitos vinhos, nem lucros desonestos, né? Nas versões Ferreira de Almeida ele fala não dado ao vinho, né? Aqui ele fala amigo do vinho. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Ou seja, os versos 8 e 9, eles, primeiramente ali, os primeiros versos até o verso 8, ele está falando aos pastores. E quando ele fala aos diáconos, ele fala de igual modo. Ele fala aqui, ó, ele começa, né? Aos diáconos igualmente, né? Ou seja, da mesma forma que os pastores precisam ali, tem as qualidades dos pastores, ele fala de igual modo, os diáconos precisam também. Então, assim, a mesma ordem dada aos pastores foram também dadas aos diáconos de igual modo. O verso 10, ele fala assim, devem ser primeiramente experimentados, depois se houver nada contra eles que atuam como diáconos, ou seja, eles precisavam ser testados. Ou seja, tem gente que está na igreja há 5, 10 anos e fala, nunca fui chamado para ser diácono. Aí você olha a vida da pessoa, a pessoa sempre está sentada no banco. Nunca ajudou um A na igreja. Nunca ajudou a colher um copo dos bancos. Nunca ajudou a um irmão que está passando uma necessidade. Como que você vai ser diácono? Para você ser diácono, você primeiro precisa ser aprovado. Ou seja, primeiramente, faça o trabalho de um diácono. Fale isso para o seu jovem. Jovem, você quer ser diácono? Quer ser diácono? Nossa, meu sonho é ser diácono, né? Porque hoje nós temos muita questão de hierarquia, né, no ministério, né? Eu sou diácono para depois ser presbítero, para depois ser evangelista, para depois ser pastor, né? Não vou entrar nesse ponto hoje, talvez em um outro dia eu fale sobre essas questões, né, de hierarquias dentro do ministério, mas você quer ser diácono? Beleza, seja aprovado. Faça as coisas primeiro, que aí sim você será um diácono. Faça as coisas, porque era assim que funcionava. Como eu falei, Timóteo, ele está falando de Timóteo. Timóteo é o maior exemplo disso. Não foi Timóteo que chegou a Paulo e falou assim, ô Paulo, prazer, eu sou Timóteo. Não. Paulo foi a Timóteo porque o povo falava de Timóteo. Timóteo dava testemunho e todos falavam bem dele. Então assim, você quer ser obreiro? Quer ser diácono? Faça por onde? Faça por onde? Ajuda os irmãos que estão ali na porta. Tem irmão que chegou, não é da igreja, né? Uma pessoa, um visitante. Mostra o lugar. Faça campanha no lar. Fale pro seu pastor, tem um irmão que tá passando necessidade, tem outro que precisa de uma ajuda, tem um irmão que precisa de uma oração, só que tem que vergonha de falar com o pastor. Essa é a função do diácono. Só que você precisa primeiramente fazer. Depois você vai ser aprovado e aí você se tornará um diácono. Pois o diácono, ele é uma chamada de Deus. Todos os trabalhos ministeriais, eles são vocação. Você é vocacionado para aquele trabalho. Mas tem diácono na igreja lá que só fica na porta. Tá bom. Nós sabemos que existem algumas situações de várias igrejas, vários problemas. Mas isso é com diácono, com presbítero, com pastor, com missionário, com todos. Porque são homens, né? Homens que às vezes não são ali, não oram a Deus, não pedem um direcionamento
e acaba, né, escolhendo a pessoa às vezes não certa, por escolhas humanas. Mas nós precisamos entender na nossa mente, nós precisamos trazer na nossa mente o seguinte: eu quero ser um diácono, eu tenho que fazer por onde? Eu preciso me movimentar para ser um diácono. O verso 11, ele fala assim: mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. Ou seja, aqui ele já parte um ponto aqui para falar das mulheres. Existem algumas linhas de pensamento. A minha Bíblia mesmo, ela fala aqui que é o seguinte: essas mulheres talvez fossem trazidas para as esposas dos diáconos, né? As esposas dos diáconos. Mas também podemos trazer para as diaconisas. Nós temos diaconisas nas nossas igrejas. Na minha igreja mesmo tem diaconisas. Na sua talvez possa ter também. Então, é um dever que a mulher tem que ter também. Que é o quê? Bom testemunho. Sóbrias. Tem que ser mulheres centradas na sociedade. Pois tudo é o testemunho. Você precisa dar o testemunho. Por exemplo, nós tivemos uma aula falando sobre as mulheres, né? Os deveres das mulheres, foi a lição 4 ali, que está no canal, quem quiser assistir. Foi ali um vídeo que nós falamos que a mulher cristã precisa, né, ter o seu testemunho ali. E não só mulher. Vamos ler aqui dos homens também, ó, versículo 12 e 13, ó. Diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. E os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Homens, seja homem. Homem, seja pai. Seja marido. Seja o sacerdote da sua casa. Tem muito homem aí que você vê a casa, não cumpre os seus requisitos como homem de Deus. E nem como marido, nem como pai. E aí quer ser obreiro. Não. A Bíblia fala. Você precisa ser ali, como é que ele fala aqui, ó, o governar bem a sua casa, seus filhos, né? Governar seus filhos e sua própria casa. Deve ser marido de uma só mulher. A Bíblia, ela sempre pregou a favor da monogamia. A sua esposa, assim como foi no princípio. Mas temos aí vários homens bígamos, né, durante a história, né, no Velho Testamento. Na Antiga Aliança, talvez tenha bigamia, mas na Nova Aliança e no início, no princípio, formou Deus homem e mulher, e Adão foi marido de uma só mulher. O primeiro bígamo foi depois ali do povo dos homens. O primeiro bígamo, nós já tivemos um vídeo do Descomplicando a Bíblia que nós falamos do primeiro bígamo. Mas para Deus, marido de uma só mulher. Assim como está também na Constituição, né? Hoje na Constituição você precisa, você quer casar de novo, precisa divorciar para casar. Também está errado também, né? Mas de uma só mulher, uma só mulher. Uma só mulher. Ou seja, não tem divórcio. Casou com uma só mulher. Isso aqui pode ser tanto para a bigamia, quanto contra a bigamia, também contra o divórcio. Pois é marido de uma só mulher. Sua esposa morreu, aí tudo bem. Aí você pode casar novamente. Mas sua esposa viva, aí divorcia, você foi casado com uma mulher, aí você casar de novo, vai ter uma mulher viva ali que foi sua esposa. Vocês entenderam? Então, tem que ser se você precisa ser marido de uma só mulher, você precisa ser o dono da casa, né? Aquele que cuida bem, governa bem a sua família, tá bom? Aí nós temos também, vamos agora a 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 14, tem assim, ó. Continua a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus para que não se envolvam em discussão acerca das palavras. Isso traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. O que Paulo quer dizer aqui, né? Verso 14. As discussões vazias, né? Elas devem ser evitadas. Isso não significa que não devemos defender as escrituras, mas nós devemos evitar as discussões vazias. Por exemplo,
Você não. Nós temos hoje muitas guerras teológicas. Por exemplo, eu acredito nisso, mas eu acredito naquilo, e são vazias. Ou então, você discutir dentro da igreja e aí tem um novo convertido, ou então a pessoa que nem é evangélica vê você discutindo. Isso traz o quê? Traz estranheza para as pessoas que estão vindo para a igreja. Então evitem essas discussões, né? Versos 15 e 16 ele diz assim, ó. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem o que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ou seja, né? Procura-se o obreiro ser aprovado, como eu falei anteriormente. Você precisa ser aprovado diante de Deus para você então ser um obreiro, né, que ali passou pela prova e conseguiu a sua conquista, a sua vocação para ser um obreiro que maneja bem a palavra. Apesar dos obreiros eles não a função do obreiro não ser a de trazer a palavra, trazer a doutrina, ser aquele que ajudaria na mesa, né, como diz ali, ele também tinha que conhecer a palavra. Ele tinha que manejar bem a palavra. Procura-se o obreiro, então, ser aprovado, aquele que maneja a palavra. É aquele que não tem problemas de ensinar a palavra para ninguém. Que ele consegue, então, trazer as pessoas a entenderem o que é Cristo através da sua palavra. Você precisa aprender a palavra. Tem obreiro que fala, não, eu sou obreiro de oração. Amém, pode ser um obreiro de oração, mas também tem que ser da palavra. Lembra sempre, eu sempre falo, equilíbrio. Palavra, oração precisam andar juntos. Você precisa orar e você precisa também ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estar ali sempre afiado àquilo que você acredita. Porque senão vai acontecer o que aconteceu aqui, ó. Versos 17 e 18, ó, ele fala assim, ó: o ensino deles alastra como câncer, entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Ou seja, você não manuseia a palavra, você não estuda a palavra, o que acontece? Vem pessoas com ideias diferentes daquilo que você acreditaria ou deveria acreditar e você cai na conversa. Foi o que aconteceu com Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto provavelmente eram obreiros ali que estavam na igreja. Só que aí o que aconteceu? Eles ouviram palavras erradas, ouviram doutrinas, heresias. O que acontece? Então, eles começam a pregar heresias. O grego tinha muita dificuldade de entender a ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição. Então, para eles, o corpo era inútil. Então, para eles, o pecado do corpo, não levava a nada. Não dava problema, não. Era só pecar ali e não tinha problema, não, porque o corpo ia se desfazer mesmo. Só que não, nós sabemos que nós seremos o corpo glorificado na ressurreição. Então, eles pregavam contra a ressurreição, como diz Paulo aqui no verso 18, que eles pregavam ali que não havia ressurreição, banalizavam isso, que nós já havíamos sido ressuscitados. Mas não é isso que fala, nós ainda seremos ressuscitados, nós teremos nosso corpo glorificado. O corpo é importante tanto quanto a alma, quanto o espírito. Assim como nós já tivemos lições anteriores falando sobre isso, né? E aí você tem o versos 20 e 21 que ele fala: numa grande casa há vasos, não apenas ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aí você fala, o pastor nunca me vê. Mas o pastor nunca me dá uma atenção. Mas o irmão não me respeita. Mas você quer honra, irmão? Seja um vaso honrado. E como que você é um vaso honrado? Verso 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Santificação. A santificação traz para você uma honra.
Por isso que Paulo fala para Timóteo lá no começo, procura ser um obreiro aprovado, que maneja a palavra, para não ter problemas com as heresias que estavam sendo pregadas. Como ele fala lá em 1 Timóteo, marido de uma mulher que governa seus filhos, governa a sua casa, que dá bom testemunho. Sabe por que testemunho, irmão? Porque quando você tá na igreja, a primeira coisa que fala assim, mas não é crente? Ah, mas não é crente? Aquele ali não é crente não, viu? Ó, nossa, na escola? No trabalho? Nossa! Você tem que ver o que ele faz no trabalho. Isso é bonito, irmão? Não, né? Porque nós precisamos não somente na igreja. Você é coberto por nuvem de testemunhas. Todo mundo olha para você esperando isso aqui. É isso que vivemos. Nós vivemos em um mundo hoje que você precisa, né, ser crente. Ser crente mesmo. Mas assim, não é crente igual, eu sou crente. Eu sou evangélico, né? Não. Diferente. Igual as pessoas falam, nossa, você é diferente. Se eu for para ser cristão, eu quero ser que nem você. Isso é honroso. Você não tem honra somente na igreja. Você tem honra na sociedade. Sabe por quê? Porque eles ainda respeitam as pessoas que professam a fé verdadeiramente. Alguns talvez não. Alguns acham ainda, mas tem muitos que ainda respeitam o evangelho pregado verdadeiramente. Tá? Então, eram esses textos que eu iria ler, tá? Você tem o textuário também, né? Que ele tem aqui, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não torpe dado ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, que já nós falamos sobre o testemunho, né? Resumo da lição diz: servir a Deus é um privilégio e uma responsabilidade. Os objetivos da lição é mostrar o perfil do ministério diaconal. O segundo, compreender as qualificações morais dos diáconos. E o terceiro é discutir a atuação das mulheres no diaconato. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 8 ao 13. Nós lemos aqui, né, no início da aula. A introdução, né, tem aqui a introdução, que nessa lição... na lição anterior, estudamos a instrução dada a Timóteo para a ordenação dos bispos, anciões ou presbíteros, que eram os pastores locais, responsáveis pela direção das igrejas e pelo ensino do rebanho. Nessa lição estudaremos a respeito do segundo ofício presente nas igrejas do primeiro século, o diaconato. Veremos que a principal distinção entre os presbíteros e o diácono é que o primeiro é dado a tarefa de ensinar a igreja, enquanto o segundo é dado a missão de cuidar das questões temporais, como assistências aos necessitados, nos moldes da experiência vivida na igreja em Jerusalém. Consideramos, contudo, com esses ministérios auxiliar apresenta variações ao longo do tempo de acordo com a realidade da igreja local, né? Nós temos variações hoje, não é igual na igreja primitiva. Hoje o diácono ele serve ceia, hoje o diácono ele tira a oferta, o diácono ele fica na porta recepcionando. Aí você vê lá aqueles irmãos na frente da porta, não é somente para ficar na porta, eles estão ali para recepcionar. Chega alguém, a igreja está cheia, busca um banco, coloca um banco para recepcionar a pessoa. Tem um irmão que vem de fora e vem de outra igreja, anota o nome dele lá para poder passar para o pastor que vai falar dos visitantes. Né? Chegou uma pessoa não convertida, você é muito bem-vindo aqui. Recepcionando essa pessoa, coloca um tapete vermelho para essa pessoa. Lembrando que os não convertidos, quando entram na igreja, eles têm que receber tapete vermelho, flores, né? Metaforicamente, ou também, né? Trazer uma florzinha para um não convertido, para ele querer voltar, irmãos. É estratégia. Evangelho é estratégia. Fazer com que as pessoas voltem para cá, para querer ver mais da palavra de Deus, né? Então, hoje temos vários trabalhos dos diáconos, né? Aí você tem o primeiro tópico, que diz o ministério diaconal, que ele tem do primeiro objetivo, que é o perfil do ministério diaconal, né? Aí você tem a origem dos diáconos, falei com vocês lá no primeiros versículos, né? Eu coloquei primeiro uma contextualização dos estrangeiros e das viúvas, né? Lá em Deuteronômio, e aí nós fomos para Atos 6,
que ali você tem ali a questão da instituição, por que surgiram os diáconos devido a um grande problema que nós tínhamos na época, que era as pessoas, as viúvas não terem assistência, né? E os apóstolos eles não tinham braço para poder cuidar das duas coisas, então eles separaram pessoas porque o segredo do sucesso é descentralizar, né? Um duplo ministério, que o escritor da revista que ele traz a separação do apóstolo com o diácono, né? Que é importante nós entendermos, porque hoje nós temos a questão da hierarquia, muito proveniente da igreja católica que surgiu, que ela dominou nosso primeiro milênio, né? Nosso primeiro milênio da igreja, né? Todinho, 1500 anos. Mas aí nós como seguimos um padrão, né, de hierarquias, nós temos hierarquia nas empresas, hierarquia na política, então acaba que nas nossas igrejas tem essa hierarquização, mas no princípio não era assim, né? No princípio era o seguinte, você tinha os apóstolos, né, e Paulo muitas vezes, apesar de Paulo, né, ter toda a honra de ser um grande homem de Deus, um grande ensinador, Paulo sempre falou assim das suas prisões, das suas dificuldades, e o Paulo sempre teve que colocar o seu apostolado à prova. Muitas pessoas questionavam e duvidavam do apostolado de Paulo, ele tinha toda hora de estar à prova, e no final da sua vida só ficou, né, Timóteo e Lucas, né? Demas largou ele, né, escolhendo as coisas da vida, né? Então assim, os apóstolos, eles tinham uma função, que era servir a palavra. Enquanto os diáconos, eles tinham uma função de servir a mesa. Ambos tinham uma função, que era servir. Então não tinha diferenciação. Não era cargo superior, não. Os apóstolos serviam a palavra. E os diáconos serviam a mesa, né? Bispos e diáconos, né? O tópico 3 também é a mesma coisa. Aí você tem as qualificações dos diáconos, né? E aí você já vem no tópico, né? No objetivo, compreender as qualificações morais dos diáconos. Você tem o primeiro subtópico, que é diferença determinante. O segundo tópico, da mesma sorte. E terceiro, complementando o rol, né? E nós falamos bastante sobre como deve ser, né? O diácono, ele deve ser aprovado, ele tem que ser marido de uma esposa, ele precisa ser o dono o governante da casa. O diácono, ele precisa ter essas qualificações, ele precisa ter testemunho, o diácono, ele precisa saber lidar com essas coisas, né? E aí você tem o tópico 3, que é a referência às mulheres, né? Que aí o objetivo é discutir a atuação das mulheres no diaconato. E aí você tem o primeiro subtópico, que é diaconistas, né? Nós temos hoje diaconisas, né? Diaconisas, temos mulheres que exercem essa função. Só que diaconato, ele não é um ministério separado, diaconisa. É junto, é diácono. Então, diáconos. Então, o trabalho do diaconato. Paulo sempre teve mulheres ali no seu ministério que trabalharam e fizeram os trabalhos, né? Você vai ter, como eu falei na última aula, você tem Priscila, né? Era um casal, Priscila e Aquila, que recepcionaram Apolo na sua casa, ensinaram a palavra de Deus para ele. Você tem Febe. Então, assim, você tem mulheres no trabalho ali. E mulheres, elas exercem também cultos nos lares, ajuda aos necessitados. Aqui na igreja nós temos muitas mulheres, né? Vocês podem até ver no último vídeo que nós soltamos da Jane, que pregou muito bem, né? Pregou uma palavra maravilhosa e ela é professora de escola dominical também. Então nós temos mulheres que trabalham muito. Igual a minha mãe. A mamãe é uma intercessora aqui na igreja, já foi líder dos jovens durante um tempo, ela é responsável pela tarde da bênção aqui na nossa igreja sede. Então, assim, eu tenho minha tia também que trabalha junto com ela nas tardes da bênção, também é professora de escola dominical, também é uma grande estudiosa da palavra. Então nós temos mulheres exercendo o ministério assim, às vezes até, né, deixando alguns homens no chinelo, né?
e fazendo com muito cuidado. Então, nós temos aí, e aí você tem o segundo tópico, que é a esposa dos diáconos, né? Assim como o diácono ele precisa ter ali as suas características morais, a esposa do diácono também precisa acompanhar. Não adianta nada você ter um diácono que é um grande homem de Deus, um homem santo que cuida ali do seu testemunho e a esposa tudo errado. É ruim até, né? Então, o diácono e sua esposa precisam andar juntos. Aquele casal exemplo. Sabe aquele casal exemplo que você olha na igreja e você fala, nossa, que casal, né? Casal abençoado. Então, assim, a esposa do diácono precisa andar junto. Vamos já finalizar a aula, né? Foi bem diferente hoje. E assim, eu quero muito que vocês me falem se vocês gostaram desse formato. Porque se vocês gostaram, eu vou fazer assim. E talvez eu possa até falar com os outros professores também para fazer desse formato. Porque assim, meio que é datado os vídeos das aulas de escola dominical. Porque acaba a revista, né? E acabou os vídeos. Mas é bom nós termos conteúdos para quando você quiser rever ou estudar, vai pregar, né? Você vai pregar, você quer falar sobre um tema que já tem na. Aí você assiste esse vídeo, reassiste, passa para alguém. Então, assim, se vocês gostaram desse formato, comentem, falem para mim aí que eu vou fazer com muito, muito feliz com o comentário de vocês, tá? A conclusão é assim, ó. Paulo conclui as instruções aos diáconos enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e se fortalecerão em convicção espiritual. Além de recompensa do céu, quem se dispõe a servir recebe de Deus já nesta vida uma profunda alegria interior, já que não pode ser sufocada nem mesmo diante das perseguições que Deus nos concede sempre a graça de servir. Irmão, sirva. Sirva. Faça o trabalho na obra. Ah, não sou diácono. Sirva, que aí você vai ser aprovado para ser um diácono. Jovem, queira trabalhar na obra. Queira trabalhar. A seara é grande. Falta somente os cearenses, né? Como diz o pastor brincando, né? A seara é grande, só falta os cearenses, né? Então, trabalhe na seara, que você vai ter aí uma honra da parte de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Não esquecem de curtir esse vídeo, compartilhem com demais pessoas e também comentem lá, como eu falei, gostou do formato? Se gostou, eu vou fazer só dessa forma. Só vou fazer nesse formato, tá bom? Deus abençoe.